7 horas e 48 minutos, agora 7h48 no rádio e na TV e também na internet. A entrevista do dia. Vai ser votado hoje na Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui o Sistema Estadual de Cultura. O projeto foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja em 11 de maio na governadoria e na mesma ocasião foi entregue à Assembleia Legislativa. Sobre o assunto, a gente conversa com o secretário da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo e Empreendedorismo e Inovação, a SECTEI. Ataíde Neri, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Lívia, Fernando na sonoplastia. Em nome de vocês, todos os funcionários aqui da nossa TVE. E é uma honra estar hoje num momento histórico, porque quando o governador assinou, ele inclusive falou uma frase muito emblemática. A cultura passa a ter a sua constituição, passa a ter a sua carta. E é verdade, quando a gente lutou pela questão da inclusão institucional, nós imediatamente, ao ingressar na secretaria, iniciamos esse processo de reformulação de todo o sistema, e também do Plano Estadual de Cultura, que tem várias mãos, passou por vários municípios. Nós vamos consolidar aí todo um processo de estímulo aos municípios. Nós fizemos 65 convênios, termos de acordo com os prefeitos, para iniciarmos esse processo de plano nacional, plano estadual e plano municipal junto com o sistema. E é importante explicar aos ouvintes o que é um sistema. É você dotar a cidade de um gestor do ponto de vista da cultura, de você ter um fundo estadual e municipal de cultura, ter um conselho estadual e fórum, ou seja, você consolida um sistema que passa a definir para onde vai o dinheiro destinado à cultura. Esse é o desafio. E o sistema, a gente progressivamente nós vamos alcançar aí o 1,5%, que é a proposta do governador do ponto de vista de recursos para a cultura. E, secretário, eu queria que você respondesse para a gente nessa questão do Sistema Estadual de Cultura. Como é que é Mato Grosso do Sul antes do sistema e como é que vai ser depois? Quais vão ser esses avanços aí para essa categoria? Há muitos avanços, porque como o sistema foi construído a partir de uma consulta pública, envolvemos o fórum, o Conselho Estadual validou, nós vamos ter todo um processo em que vai haver mais transparência na destinação desses recursos e a possibilidade de buscar novos recursos. Por exemplo, uma das mudanças, o Conselho era formado por 12 membros, nós vamos ter agora 28 membros, sendo 14 da sociedade civil e 14 das entidades públicas, sendo que nós incluímos a Secretaria de Educação e a Universidade Estadual para que a gente possa aí incorporar toda essa expertise e fazer essa transversalidade cultura e educação, que é algo que a gente precisa fazer nas escolas, do ponto de vista do tempo integral, de fazer com que haja o estudante esbarre no teatro, na música, na dança e na cultura propriamente dito. E do ponto de vista da sociedade civil, nós constituímos as setoriais. Então vai ter o setorial de música, setorial de teatro, setorial de dança, setorial de cinema, tem a questão do design, que é uma nova, incorporando essa nova modalidade cultural, a questão da mídia digital, que é importante também ter. Hoje você tem todo um universo que estabelece esse novo pensamento e que influencia culturalmente as gerações. Então o sistema vem para você identificar, inclusive, essas três dimensões. A dimensão simbólica, que é a dimensão que nós temos aqui da influência dos paraguaios, dos bolivianos, de todo esse processo de indígenas, negros, tem uma questão de 5 estados fronteiriços nossos do Brasil, que é Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Temos a questão de você ter 2 bacias hidrográficas, que eu sempre falo, com a Serra de Maracaju, a bacia do Paraguai e a bacia do Paraná, que desencadeiam todo um processo de ocupação do Estado, em que os libaneses, portugueses, italianos, japoneses, fazem dessa nossa diversidade a nossa identidade cultural como pantaneiros. Então tudo isso, sem dúvida que o sistema ele cria a chamada inclusão institucional da cultura para que você crie uma política pública de Estado e não apenas de governo. O Reinaldo é muito preocupado nessa questão da república, de você deixar o legado
que ultrapasse o governo e se torne política pública. Este é o fundamental, porque senão sai governo, entra governo, você começa tudo do zero. E não é assim. A cultura é algo que você tem que se apropriar e as pessoas, a sociedade tem que se apropriar do projeto. Aliás, é importante dizer, ontem nós criamos a Comissão dos 40 anos do Mato Grosso do Sul, né? Para a gente saber o que nós fizemos nesses 40 anos de nascimento do Mato Grosso do Sul e o que nós vamos fazer e apresentar para a sociedade para os próximos 40 anos. Isso é cultura. Então o sistema vai consolidar todo esse olhar que a gente precisa ter de unidade dos 79 municípios. Quero agradecer aqui ao secretário Ataíde Neri pelo livro Estrelas Líquidas, né, que está aqui nas minhas mãos, né, pegar aqui essa frase aqui, né, se as calçadas não conversam mais, a culpa é dos nossos muros. E perguntar já para o secretário o seguinte, o projeto está tramitando na Assembleia, né? Os deputados estão sensíveis à proposta, deputado? Sensíveis. Entregamos ao presidente Júnior Mock, que imediatamente encaminhou, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, já fizeram todo o encaminhamento. O nosso líder, que é o Rinaldo, também deu toda a tramitação e agilidade que precisava dar. Houveram aí novos debates, provavelmente teremos que fazer algumas emendas. Ontem o deputado Amarildo também entrou em contato, que é da Comissão de Constituição e Justiça, o Fórum fez algumas adequações e nós vamos, nesse diálogo permanente, que é a marca do governo, consolidar essas adequações. Então, a gente está aberto a isso, mas eu acredito que hoje vota de maneira aí histórica um sistema estadual e um plano estadual de cultura que vai, sem dúvida nenhuma, fortalecer. Você imagina, nós estamos aí indo num processo de fortalecimento de cultura. O Temer quis fazer uma gracinha, né, com o país, foi arrancar justo um ministério que não foi um ministério criado do ponto de vista das adequações político-partidárias. Ele é uma conquista da sociedade brasileira, porque um país diverso como o Brasil, com tantas identidades, com tantas influências, se você não tem um Ministério da Cultura para criar, inclusive essa logística que é o plano, é resultado de um debate não só dos governos, mas principalmente da sociedade, da classe artística, de todos os produtores culturais, de que você precisa ter esse olhar. Aliás, o sistema e o plano são resultados de uma emenda constitucional, a 216A, que cria o Sistema Nacional de Cultura, e aí você adequa num processo de fundo a fundo, de discussão, de planificação, a cultura como um bem social. Assim como é educação, saúde, a cultura passa a ser um bem social e não um mero acontecimento. Esse é o desafio. E Mato Grosso do Sul se torna aí maduro quanto a essa conquista. E, secretário, em termos de aporte de recursos, de incremento aí para o setor, existe essa proposta dentro desse sistema? Pois é, nós progressivamente devemos chegar a 1,5%. Hoje, do ponto de vista orçamentário, são cerca de 37 milhões. É 0,65. Então nós precisamos, isso orçamentário, financeiro é conforme a gente ainda, a situação econômica, a arrecadação, mas a gente quer implementar isso fazendo parcerias, consolidando aí processos de você fazer com que a cultura não seja só uma obrigação de investimento do Estado, mas a sociedade civil, a iniciativa privada possa vir fazer aporte, porque cada jovem que a gente consegue ganhar para a cultura é um delinquente a menos que nós temos na sociedade. Aliás, fizemos aí um convênio com a UNEI, com as UNEIs, com os detentos. Nas UNEIs, inclusive, os meninos foram ensinados pela Grote a questão da arte da grafitagem, né? Precisa ver os trabalhos, estamos expondo lá no Zé Otávio Guizo, os meninos encantados, toda a família lá, e todos eles sabendo que eles estão adquirindo uma profissão, assim como as detentas e detentos que nós demos lá a questão da carteirinha de artesão, vendemos no Festival América do Sul e de Bonito, para fazer exatamente essa ressocialização. Então a cultura pode mudar a proposta desse desafio, dessa crueldade que você acaba não tendo perspectiva com os jovens. Então, hoje esse projeto permite isso. Secretário, só passou rapidamente pelo assunto, né, da possível extinção do Ministério da Cultura, né? Eu acredito que
que geraria tanto prejuízo assim, o fato de ir para uma secretaria não seria... Muito prejuízo. Essa questão do Ministério da Cultura, ele não se dá por conta de governos, ele se dá por um acontecimento da luta da sociedade em relação à identificação principalmente das camadas vulneráveis. Seria retrocesso, passo seria um retrocesso. Aliás, eu participei de todos esses processos de construção, eu fui consultor na questão de plano estadual, nós fizemos o primeiro plano municipal de cultura do Brasil nas capitais, quando eu era secretário de cultura do município. E ali você consolidou as dimensões. Então, você permite que você consiga, a partir da criança até o mais idoso, incorporá-los naquilo que é fundamental de que você, como diz a música, não é só comer, não é só viver, você tem que se alimentar de arte, cultura e arte. Porque se você não identificar o simbólico, você não identifica, do ponto de vista lúdico, para onde você vai. Ainda mais eu que sou poeta, né? A poesia e a cultura, o teatro, quando eu estudava no Lúcia Martins Coelho, meu professor foi o Américo Calheiros, que foi secretário do Estado, né? O Hélio, tantos outros aí. O teatro foi fundamental na minha vida. Eu reputo ao teatro a condição de ter permitido um outro olhar. Então, a arte, ela muda a pessoa. Ela esbarrar na arte, ela muda. E é isso que nós queremos. E o governador e nós todos aqui, a classe artística, hoje tem esse encontro com a cidadania. Confundiu-se, né, de repente, um pouco essa importância da cultura para o Brasil com a Lei Rouanet. Resumiu-se, né, a cultura a isso, não, pois é, que é uma lei que precisa ser modificada, inclusive. Eu lembro que eu trouxe o ministro da Cultura aqui, o Juca, eu fiz a questão dos diálogos contemporâneos. O nosso plano aqui foi um plano que é referência hoje no Brasil inteiro, por isso a primeira coisa que a gente trabalhou no Estado foi também dotar o Estado de um plano e um sistema, porque por mais que um administrador não cumpra, a sociedade tem a garantia, como o Reinaldo disse, de uma carta magna que faz com que ele saiba que a política pública vai ser construída. E aos poucos. Então a sociedade tem que se apropriar, e se apropriando, ela sem dúvida nenhuma vai permitir que milhares de pessoas, que as prefeituras, inclusive, os municípios, ao colocar o dinheiro, não coloque apenas para o aniversário da cidade, mas que ele coloque como uma política pública de fazer com que as pessoas tenham acesso à cultura, do ponto de vista da formação, da fruição, da possibilidade de construção cidadã a partir da cultura. Isso que nós estamos fazendo. Cultura, aliás, a origem dela, a palavra cultura vem de cultivare, né, de você semear, né, e ela permite isso. Você já viu algum evento que começa sem o hino da cidade, sem o hino do estado, sem o hino do país? E a hora que você faz o hino, você fala, esse é o meu país. Por quê? Porque é ali que você se recupera do ponto de vista do seu lugar, de onde você veio. E isso só se faz com a cultura. Então nós precisamos aí cada vez mais consolidá-la. E secretário, só para a gente encerrar esse assunto, né, esse bate-papo aqui que está super interessante, muitas pessoas têm perguntado a respeito dos festivais, né? O Festival Americano do Sul Pantanal, o Festival de Inverno de Bonito. Tem alguma informação para dar para a gente aqui? Tem, pois é. Conseguimos colocar os 2 festivais na Lei Rouanet. O governador já está pessoalmente trabalhando esse processo de captação. Nós estamos indo até as empresas. O Festival de Bonito vai acontecer no final de julho, de 29, 30, 31 de julho, todo ele formatado junto com a cidade, com os artistas. Vai ter até um sistema de hibridismo entre aves e peixes, numa construção lá dos artistas locais, que será muito interessante. Vai ser lá na praça principal de Bonito. Então, em julho, o Festival de Inverno está já marcado, e o Festival América do Sul Pantanal está marcado. A gente está construindo agora, comunicamos o prefeito e todas as pessoas, em virtude das eleições, fazermos em novembro. Ou seja, passa todo esse processo eleitoral, até porque dificulta para você dar encaminhamentos a alguns processos. Então nós vamos fazer em novembro. E aí também fazer a captação. Mas sem dúvida nenhuma que serão grandes festivais, com esse olhar enxuto, mas de dar uma essência do ponto de vista daquilo que nós precisamos enaltecer em Bonito, que é a questão da sustentabilidade, da preservação, da finitude da água, e no América do Sul a questão da nossa relação com os demais países da América Latina, 13, 14 países. Então, é esse olhar que nós estamos fazendo hoje aqui. E sem dúvida que será um sucesso.
Tá certo, então a gente conversou com a Thaís Neri, que é secretário da SECT Mato Grosso do Sul, Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação. Acho que a gente já sabe de cor. Já acabamos aí aprendendo. Tá certo, então obrigada pela sua participação aqui com a gente. E tem cobertura hoje da TV Educativa lá na Assembleia Legislativa, na votação do Sistema de Cultura. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um abraço a todos. E nós prometemos voltar amanhã pontualmente às 7 da manhã, não é, Lívia Machado? Às 7 da manhã, os melhores momentos deste bate-papo você confere também na TV Educativa, no Jornal da TV, ao meio-dia. Então, até amanhã. Se Deus quiser, com um pouquinho de temperatura mais caliente um pouco, né? Pelo amor de Deus. Meu caro Juju, não, é o Fernando Blanc. Fernando Blanc, o que é que nós temos de música aí pra encerrar? Hoje vamos de um clássico do rock and roll regional, Banda do Velho Jack, Palavras Erradas. Vamos lá, então. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Quanto tempo faz